Bom dia, rapaziada. Estamos aqui com mais um podcast do MTE, o MTE Cast. Eu sou o Rafael Eu sou o Whindersson. e hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre o funcionamento da nossa feira de recrutamento e seleção, né? A Talento. E a edição desse ano vai sair agora em 2021, né? No segunda semana de agosto, a partir do dia 9. Então é isso aí, a hype tá boa, a gente tá feliz. Vamos fazer esse evento ficar bem legal. E hoje, para falar um pouco sobre ela, a gente trouxe nada mais nada menos que o presidente do MTE. O Vitor tá aqui para falar um pouco sobre o funcionamento dessa feira. Vitor, você quer falar um pouco sobre você primeiro? Eu posso falar um pouquinho, vai. E aí, gente, tudo bom? Primeiro, agradecer aí o convite, né, tanto do Rafa como do Whindersson, para poder estar fazendo parte desse projeto. Sou o Vitor, sou 019 da Engenharia Civil da Unicamp, né? Eu acho que falando um pouquinho de uma trajetória aí dentro do MTE, eu acho que é até interessante dizer que começou antes mesmo de entrar no MTE, né? E tem uma relação direta com a Talento, porque no ano de 2019, ainda em uma Talento presencial, eu participei, né, da feira presencialmente, e ali começou já um primeiro contato com o MTE, né? E depois disso não tive mais contato, mas aí veio a pandemia, recebi um e-mail que as inscrições estavam abertas durante a pandemia mesmo, e aí fiz parte do processo seletivo e acabei entrando, né? Acho que, se me permitem, posso estar falando um pouquinho aqui sobre a trajetória dentro do MTE, que eu acho que é legal também, interessante. Então, eu entrei ali no MTE no finalzinho de abril de 2020, né? Fui alocado no pilar de oportunidades, é um dos nossos 6 pilares dentro do MTE, né? Um pilar responsável ali por fazer algumas parcerias, relações com empresas diretamente. Desenvolvi 2 principais projetos no primeiro semestre, né? Antes de fazer parte da Talento, da equipe da Talento, ambos voltados aí para a questão financeira, né? Que eu fiz com uma dupla, fiz com o Daniel, que hoje é diretor de administrativo e financeiro, mas a gente fez 2 eventos aí. Depois, claro, fiz parte da Talento na organização da feira, e no segundo semestre ali, já no finalzinho, a gente fez alguns projetos voltados a um pós-talento, já projetando uma talento de 2021, né? E aqui estamos, né? Claro, veio a eleição no final do ano, acabei me candidatando aí para poder representar a entidade, e aí, no final das contas, estamos aí há alguns meses já tocando a entidade, né? Claro, com o apoio da diretoria e dos membros. Boa, excelente. E só dando uma abordada aqui de como vai funcionar a feira esse ano, ela vai continuar sendo online, né, Vitor? Como foi no passado. Vitor, essa conjuntura que a gente está vivendo. Isso, a gente até projetou, era uma dúvida nossa, tinha expectativa de talvez fazer uma feira híbrida, né? Fazer parte presencial, parte online. No final das contas, o cenário, né, inviabilizou isso. Então, vamos manter aí a feira também online, né, virtual, para 2021, assim como em 2020. Pô, excelente. Não tem como, né? Do jeito que as coisas estão, melhor continuar online. Mas eu acredito que tem mais prós do que contra, né? Todo mundo acostumado já com esse formato. E só dando uma olhada aqui, a gente acredita que a gente vai ter ainda mais sucesso esse ano, né? Comparado com o ano passado, que a gente teve 1.800 inscritos, com mais de 17 faculdades participando, 34 empresas presentes, cerca de 80 cursos diferentes participando. Você acredita que esse ano a gente vai conseguir ter esse mesmo impacto, ou já que a gente está mais acostumado com esse novo formato, a gente vai conseguir um impacto ainda maior? Como que está a expectativa aí para essa feira esse ano? Whindersson, essa colocação, essa pergunta é interessante, né? Porque quando a gente pensa nos prós de um evento virtual, é justamente a possibilidade que a gente tem de alcançar outros espaços. Então, quando a gente faz a feira presencialmente, a gente acaba limitando bastante a um local, né? E aí, no ambiente online, virtual, a gente acaba ampliando aí essas fronteiras. Então, a gente está com uma expectativa boa de superar o número da Talento de 2019, né? Presencialmente, em 2019, a gente teve cerca de 2.200, 2.300 inscritos, né? Hoje, a ideia, 2021, é superar esse valor na Talento online, também ampliando a participação de empresas, de cursos, né? Trazer essa diversidade de cursos, porque é importante, e também atingindo outras instituições de ensino
superior, né? A princípio no estado de São Paulo, mas curiosamente, até surpreendentemente, a gente consegue identificar aí algumas pessoas em outros estados. Claro, talvez as pessoas estejam da Unicamp, mas estejam em casa, em outro estado, né? Por conta da pandemia, mas, enfim, a gente ainda tem esses dados aí. Então, a expectativa é que a gente amplie esse alcance da Talento. Bem legal, então. Bem, a gente já falou agora da data, né? Que vai ser, então, do dia 9 até o dia 14, nesse mês de agosto. E, bem, eu acho que a gente pode, então, começar a falar um pouco sobre as atividades da Talento, então, né? Vitor, você quer começar a falar um pouquinho, então, sobre as atividades? Eu posso citar sim, que eu acho que a parte bacana da feira, né? A gente tem 5 atividades, né? A gente pode dividir assim. Temos o stand virtual, que é uma atividade que simula o stand de uma feira presencial, né? Então, a ideia é que a gente tem aí 1 hora de duração, vai ser uma atividade expositiva, né? Com o objetivo de detalhar mais sobre cada empresa e o processo seletivo. É o momento em que você conhece a empresa diretamente, né? É o espaço que a empresa tem para poder se apresentar aos participantes da feira, né? E nessa atividade, a ideia além dessa apresentação, mostrar um pouquinho sobre o programa de estágio e tirar dúvidas, né, sobre as empresas. Então, acho que essa atividade é bem interessante. Ano passado a gente chamava de bate-papo, esse ano a gente mudou para stand virtual. Então, eu acho que tende a ser uma atividade muito positiva nesse contato que a Talento propicia, né? Uma outra atividade é a palestra, né? Assim como em 2020, a gente também vai ter palestra com cerca de 1 hora de duração. Já passa a ser um evento temático, ou seja, as empresas selecionam temas interessantes, temas atuais, para serem, assim, discutidos, né? Por membros da empresa, pelos palestrantes. Então, vem gente de um gabarito muito alto, das grandes empresas, o que passa uma credibilidade para a feira muito grande e também uma experiência positiva, né? Porque são grandes lideranças nessas palestras e sempre compartilhando algum conhecimento específico ou trazendo alguma discussão pertinente relacionada muitas vezes ao mercado de trabalho, né? Então, citando alguns exemplos aqui, ano passado a Mars falou sobre competências do profissional do futuro, né? A gente teve uma palestra da Stone falando sobre dicas do processo seletivo, foi muito, muito positivo. A gente teve uma palestra da Movre também muito importante, que foi Mulheres na Liderança. Então, são temas nesse aspecto, né, que acabam sendo positivos para poder, de alguma forma, enriquecer a atividade, né? São temas que agregam para o desenvolvimento pessoal, né? Não é aquela palestra só institucional onde você vai ficar conhecendo as estatísticas da empresa, aquela coisa mais maçante assim. São temas que realmente são importantes e que agregam, né? Esse é um diferencial. Não, sem dúvidas. Eu acho que é justamente isso, sabe? Não é aula, gente. Não é aula do EAD, tá? É palestra mesmo, é um momento para a gente poder ampliar aí os horizontes e as visões e estar por dentro do que tá rolando no mercado de trabalho. Eu acho que é bem interessante. Sem contar o network que você consegue fazer, né? Com os palestrantes ali, que provavelmente muito deles se dispõem a tirar dúvidas, passar o LinkedIn. Então, é uma oportunidade, além da gente entrar em contato com esses temas, se desenvolver, de fazer um network ali também inteligente, conversar com pessoas importantes e ficar atento a essas oportunidades. Não, sem dúvidas. Eu lembro até que ano passado uma palestrante se dispôs assim a tipo fazer uma filmagem do escritório da empresa, né, da Mars, no caso, tipo, super empolgada. A gente tem uma relação muito boa e são pessoas abertas, sabe? Eu acho que isso é interessante. São pessoas sempre abertas a gente poder, de alguma forma, ter esse contato que acaba sendo muito positivo, né, para nossa carreira. Ó, uma outra atividade é o painel de carreira. Essa atividade é nova, né? A gente está trazendo aí como um diferencial para 2021. Também é uma atividade muito interessante, né? Tem cerca de 1 hora de duração. É uma atividade que tem relação com a carreira dos participantes pelas empresas, né? Então, qual é a ideia, basicamente, da atividade? É que a empresa selecione lá, internamente, pessoas de diferentes áreas, né? E aí, com base nisso, a gente acaba tendo um momento parecido com uma roda de conversa, mas a ideia é esse painel de carreira, né, considerando o ambiente virtual,
que a gente vai fazer algumas perguntas, os participantes da Talento, né, também vão poder fazer algumas perguntas direcionadas à carreira. Então, como que eu entrei na empresa, como que eu me preparei no processo seletivo, qual é a área de progressão dentro da minha carreira. Eu acho que isso é sempre muito importante, né? A gente pensa, caramba, beleza, eu comecei um estágio, e depois do estágio, o que que eu faço na empresa, né? Então, eu acho que isso é bem interessante de ser discutido e avaliado, porque no final das contas, gente, essa atividade ela vem com o objetivo de mostrar o quão real é, de fato mesmo, o mercado de trabalho, né? Essa experiência. Então, tem tudo para ser uma atividade muito positiva, que agregue bastante aí para quem for participar dela, porque, sem dúvidas, eu acho que vai ser de grande valia, né? Essa atividade como um todo. Então, por exemplo, a empresa ela vai trazer lá, vai trazer um gerente de vendas, vai trazer um estagiário de produção, uma engenheira que atua na área de qualidade, sabe? Pessoas de diferentes ramos dentro da empresa para dar diferentes visões de como é trabalhar naquela empresa e dicas também sobre determinados assuntos, né? Então, essa é uma atividade bem, bem interessante. Eu acho que essa atividade deve ser bem legal também, até para dar uma noção para os participantes também de uma projeção no futuro, né? Ele pode ver essa carreira desse profissional que vai estar chegando ali para conversar um pouco, e ele vai poder enxergar alternativas para ele, né? Que ele que vai estar entrando agora nesse mercado de trabalho, pode ser bastante interessante ter essas visões diferentes e ver onde ele se encaixa, né? Sem dúvidas, eu acho que é exatamente isso, ainda mais a gente, né? A gente, quando eu digo os alunos, né? Estudantes, graduandos, a gente tem muita dúvida de que carreira exatamente seguir, né? Às vezes a gente faz um curso, não necessariamente vai atuar na área, e ter essa visão de pessoas de diferentes empresas, de diferentes setores, acaba, às vezes, possibilitando isso, né? Então, um exemplo, eu estou fazendo engenharia, mas eu quero atuar na área de vendas. É possível? Será? Aí eu vou numa atividade dessa, eu chego lá, o gerente de vendas é uma pessoa que se formou em engenharia. Um exemplo, sabe? Tipo, mostra que é sim possível fazer essas transições de carreira, independente do curso, né, que você às vezes está fazendo. E sem contar também que hoje em dia a importância do fit cultural que as empresas estão dando, que é você chegar sabendo mais ou menos o que você espera, que você se comporte, o que você valorize, quais serão os motores para você agir naquela empresa. Se você tem o fit ou não com aquela área, para você poder buscar as vagas e as posições que fazem sentido para o seu perfil, né? Então, essas atividades se conversam, né? Tanto a palestra, como o stand virtual, quanto o painel de carreira, você vai ter uma noção boa se você tem um fit ou não com aquela área, com aquele tipo de empresa, com aquele setor, se você antes de você aplicar o processo seletivo, né? Porque você precisa conhecer a empresa antes de aplicar, precisa saber se você está usando seu tempo, seu esforço ali para um lugar que faz sentido para aquilo que tem o seu perfil, né? Então, participando de uma palestra para você conhecer mais sobre a empresa, participando de um painel de carreira para conhecer um pouco do fit de pessoas que já trabalham lá, e daí sim você participando de um stand virtual para conhecer o processo seletivo e quais são os pontos que eles levam em conta durante esse fit cultural, eu acho que tem tudo para só agregar demais, sabe? Os três formatos para você sair da feira assim, tendo uma noção na cabeça daquilo que você quer, sabe? Expandindo seus horizontes e sabendo cada tipo de empresa, cada tipo de setor, cada tipo de área, se faz sentido pro seu perfil, se não faz, se você tem interesse numa área que você não conhecia e agora você sabe como ela funciona. Então acredito que é bom olhar com esse olhar assim holístico, né? Olhando para as atividades para agregar para você saber realmente o que você quer perseguir. Então vale muito a pena participar das três que eu tiver a oportunidade e tentar absorver o máximo de cada uma delas, dos três tipos de atividades que a gente vai estar tendo. Exatamente, Whindersson. Eu acho que a Talento, né, a intenção, o projeto, a proposta da Talento, ela é muito interessante, porque propicia, né, esse tipo de contato, né, que essa é a ideia, né, lembrando, a feira é um evento gratuito, né, então as empresas vêm a Talento para poder ter esse contato com as pessoas que estão na graduação, né, então é algo muito enriquecedor, sabe, você consegue ampliar
seus horizontes, e eu acho que para quem em breve está querendo um estágio, está querendo um emprego ou coisa do tipo, a Talento acho que é fundamental nesse processo. E por fim, a gente, depois de tudo isso, a gente vai ter treinamento, Vitor. Fala um pouco mais pra gente, como vai funcionar esses treinamentos, o que a feira vai oferecer, além de tudo isso, mais treinamento ainda. Cara, então, essas 3 primeiras atividades que eu citei são atividades relacionadas a empresas, né? Tipo, a participação de empresas. Claro, para o treinamento também a gente traz algumas empresas para poder realizar esses treinamentos. Mas qual é a ideia? A gente dá diferentes noções para os participantes da feira também, né? Desenvolver sua capacidade, seja em soft skills, ou seja em hard skills, seja em comportamento. Então, são treinamentos relacionados a essa temática, né? Eu acho que o interessante é que a gente colocou essas atividades no dia diferente das empresas. Ou seja, os treinamentos eles vão ocorrer no sábado, né? A Talento, de novo, do dia 9 ao dia 14 de agosto, do 9 ao dia 13, de segunda a sexta, são eventos com as empresas, e no dia 14 são outras atividades, né? E uma delas é o treinamento. Então, a gente vai poder possibilitar, ainda assim, essa experiência a mais, né? Acho que a gente pode citar assim. E o interessante é que a gente vai ter 4 tipos, né, de treinamento, são temas diversos. Então, um vai alcançar o mercado financeiro, então vai ser voltado para esse tipo de setor, né? Eu acho que é bem interessante. Um outro é foco e bem-estar. Eu não vou elencar aqui qual é o principal treinamento, mas esse é um treinamento muito importante, porque vai possibilitar aí o aprendizado de ferramentas que possibilitam, né, a ampliação aí do foco e produtividade. Eu acho que no momento de EAD, de pandemia, e posteriormente no mercado de trabalho, acho que são pontos importantes. Além disso, podendo contribuir, né, para o bem-estar físico, emocional e mental. Eu acho que as empresas, gente, se preocupam muito com isso, né? Internamente há um movimento muito grande dentro das empresas para poder propiciar, né, esse tipo de treinamento ou workshop ou atividades voltadas para essa temática. Outro treinamento interessante também é o treinamento de Libras, né? Eu acho que vai ser uma apresentação do básico para a gente poder comunicar com pessoas surdas. Então, em situações básicas, por exemplo, indicação de um local, fazer um auxílio em caso de emergência, e na tentativa, né, de comunicação entre esse deficiente auditivo e uma outra pessoa ao redor. Então, acho que é bem importante, é uma questão de inclusão, né, e a Talento tem esse entendimento, tem esse papel. Então, é algo bem positivo também de ser feito e de se participar, principalmente, né? Lembrando que o MTR já tinha feito um treinamento parecido no ano passado, a gente decidiu trazer para dentro da Talento. E um outro treinamento é o de soft skills, né? Que está tão na moda aí, todo mundo fala em soft skills, para poder passar no estágio, para poder arranjar um emprego. E o que são, né, esses soft skills? São as habilidades comportamentais, né, e competências subjetivas são difíceis de avaliar. Então, não é algo mensurável, né? Você não consegue mensurar o grau de inteligência emocional, um exemplo, de uma pessoa, né? Mas sabe-se que é uma soft skill importante, né? Uma inteligência emocional, comunicação, resiliência, né? O pessoal fala bastante disso também. Então, é bem voltado a isso. Vai ser um treinamento com apresentação de soft skills mais desejadas no mercado de trabalho. Então, vai ser um primeiro contato, tipo, caramba, eu preciso me desenvolver nesses aspectos, sabe? E a partir disso, buscar os meios mais competentes. Então, eu acho que dentro dos treinamentos, esses são o que a gente vai poder ofertar na feira desse ano, né? Massa demais. Muito legal, então, ter 4 treinamentos, assim, que vão ser muito legais, né? Todos ocorrendo no sábado. Mas não vai ter só treinamento no sábado, não, né, Vitor? Vai ter mais coisa ainda. Tem mais coisa, porque a Talento Não Para tudo para poder, gente, de alguma forma, propiciar o melhor contato, de novo, entre graduação e mercado de trabalho. A gente sente muita falta disso, né? A gente Com usa às certeza. vezes na universidade, e aí a gente fica meio perdido, começa a ver um monte de matéria, um monte
quem está na engenharia, um monte de cálculo, quem está em outros cursos voltados aí, área de humanas, área de saúde, tanto de procedimento que tem que ser aprendido, né? Então, acho que é interessante a gente ter esse tipo de atividade. E dentro dela, né, dentro dessas atividades extras, vem a análise de currículo, que são reuniões curtas, individuais entre os inscritos, né, para fazer essa avaliação do currículo pessoal. Então, imagina, gente, você tem um currículo e você montou lá seu currículo pela primeira vez, você não sabe se o seu currículo está bom, né? O que a Talento te propicia, né? Uma análise desse currículo que vai contar com pessoas competentes para poder dar algumas dicas e ajustes, né? Porque o currículo é algo muito importante, né? Há sempre comentário no sentido, ó, o avaliador ele tem trocentos currículos, né? Tipo, se o seu currículo não estiver bem bom, ele vai pegar e descartar. Então, quais são os mecanismos que a gente tem para fazer alguns ajustes nesse sentido, a fim de melhorar, né, a qualidade do seu currículo e chamar a atenção de alguma forma? A ideia é que tem uma duração de 10 minutinhos, vai reunir aí principais pontos e aspectos, né, que podem ser alterados para poder potencializar o seu currículo, tá bom? Então, além disso, para a gente economizar tempo e ser algo bem otimizado, há uma submissão prévia dos currículos para essa análise dos avaliadores. Então, vai chegar lá 10 minutos e aí em 10 minutos vão avaliar e dar o feedback. Não, seu currículo já vai ter sido previamente avaliado. Beleza? Então, assim, além do stand virtual, palestra e painel de carreira, que são as 3 atividades com as empresas, a gente separa outras atividades voltadas ao treinamento e análise de currículo. Esse ano a gente optou por fazer um dia paralelo à feira, né, no sábado, para não coincidir, não chocar com as atividades das empresas. Então, ao todo, a Talento ela vai ter essas 5 atividades em 2021. Bom demais, bom demais. Então é muito legal esse tipo de atividades, né? A gente vai trazer essas várias atividades para Talento desse ano. Mas a Talento também não é só isso, né? A gente também tenta dar um significado social para Talento, né? Ter um cunho social, trazer algumas contribuições para a sociedade, além de linkar o estudante com o mercado de trabalho, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Vitor, sobre a ação social que a Talento vai estar apoiando esse ano. Não, perfeito. Eu acho que é justamente isso, né? A ideia da ação social, a gente que entrou no MTE, e aí a gente já via, né, essa ação social, não é algo criado agora, né? Já vem de longa data. Na presencial, salvo engano, eram doados alimentos não perecíveis na entrada, porque, de novo, o evento é gratuito, então era uma forma de colaborar, né? E 2020 também a gente fez uma ação social, e para 2021, a gente novamente está com uma parceria, né? Essa parceria agora é diferente, vai ser uma parceria com o Good Truck, né? É uma ONG voltada para alimentação, digamos assim, né? Ela atua nesse sentido, mas é um pouco diferente porque a ideia é amenizar o desperdício, né, de alimentos. Então, a ONG ela é bem interessante nesse sentido, porque ela se desenvolve no sentido de impedir que alimentos sejam desperdiçados, que é algo que no final das contas, é bem comum, infelizmente, no Brasil, né? Então, visa esse combate à fome e à insegurança alimentar, além de uma conscientização sobre sustentabilidade, empatia e desigualdade social, né? Eu acho que a proposta do Food Truck é incrível, então eu acho que é bem interessante nesse sentido, né? Vale ressaltar, né, gente, que dentro das atividades tem o PF do Bem, né, que é dá um apoio, um suporte ali às famílias afetadas pela pandemia, com parceria de restaurantes, e aí meio que, por exemplo, a cada compra de um PF do Bem por um cliente, o restaurante ele vai acabar doando, né, uma marmita que será distribuída pelo Food Truck. Além disso, a logística do bem, que é um recolhimento de hortifrutis e produtos, né, próximos da validade, que serão distribuídos aí para moradores de comunidades vulneráveis. A ONG ela atua em 4 cidades de diferentes estados do Brasil. Então, ela tem hoje atuação em Curitiba, em São Paulo, em Campinas, em BH. É uma ONG que vem se expandindo bastante e tem esse ponto.
E aí, gente, eu acho que é interessante porque esse tipo de ação, ela tem um envolvimento por parte dos membros do MTE, sabe? Uma relação assim, que eu acho que é interessante a gente poder desenvolver esse sentimento, sabe? De empatia, né? Eu acho que, como tinha citado anteriormente, esse sentimento de empatia eu acho que é muito importante, principalmente no momento tão delicado que a gente vem vivendo, né? A gente vem tendo aí alguns números tristes e alarmantes, preocupantes sobre a questão da fome no Brasil. Então, esse ano a Talento veio com esse objetivo. Então, pra você ter uma ideia, gente, do quanto essa questão hoje está em voga, trazendo uns dados aqui que a gente achou. O Brasil hoje está com 20 milhões de pessoas em situação de fome. E quantas pessoas no nosso círculo a gente não conhece que está vivendo de um auxílio emergencial de R$ 150 aí e basicamente sobrevivendo de bicos, né? Então, se vocês gostarem da proposta, se vocês identificarem e, claro, tiver numa situação que vocês estão podendo ajudar, olha aqui o link deles que vai estar na descrição do post. Entra lá, conhece mais o trabalho deles e dá uma força. Compartilha com quem vocês puderem nas suas redes sociais. Dá uma força aí para o pessoal. O trabalho deles é incrível e vocês podem continuar propagando esse trabalho deles que é incrível. Fiquem atentos aí, link aqui embaixo na descrição do áudio. Dá uma força para eles. É isso aí, é uma causa muito legal, né? Os projetos que o Vitor tinha citado são bem legais também. Eu tinha dado também uma pesquisada sobre a atuação deles, é muito ampla, muito legal, atinge muitas pessoas. Então, eu queria saber então agora um pouco, Vitor, sobre como que a Talento vai estar ajudando essa ONG, como que a gente vai poder contribuir, como que os participantes da Talento também podem contribuir, porque não vai ser só a organização da Talento que vai contribuir, eles também podem contribuir. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Não, perfeito. Esse ano a ideia é que a gente assegure uma participação, uma doação eficaz, né, na nossa ação social. E aí a gente pensou algumas alternativas de onde tirar o dinheiro, digamos assim, né? E aí o que a gente pensou? Tanto para as duas atividades que eu citei por último, dos treinamentos e as análises de currículo, serão atividades custeadas, ou seja, você vai pagar uma taxa, mas é um valor simbólico, e esse valor vai ser revestido integralmente para doar para a nossa ação social. Né? Então, por exemplo, a gente tem as parcerias com os treinadores, digamos assim, com as empresas que vão fazer os treinamentos, com a empresa que vai fazer a análise de currículo, eles não vão cobrar a gente, e além disso, a gente vai ter uma taxa simbólica que você vai pagar, né, no ato da inscrição, no treinamento ou na análise de currículo, e esse valor vai ser integralmente disponibilizado aí para ação social. Então, qual que é o legal aqui? O que é interessante, né? Você vai estar tendo acesso a um produto, né, digamos assim, tanto treinamento como análise de currículo, e que, naturalmente, se você fosse procurar algo parecido em outro ambiente, você teria que desembolsar um valor muito maior, e a gente vai estar solicitando, né, essa taxa para contribuir à ONG, né? E aí, mas a ONG ela trabalha com questões de desperdício, então ela tem alguns parceiros. Para que vocês querem dinheiro para a ONG? E a ONG ela tem custos operacionais, né? Então é importante sim que a ONG ela tenha um recurso para poder investir e ampliar determinados setores internos. Além disso, os participantes também podem doar qualquer valor, né? Se você não vai participar do treinamento, não vai participar da análise de currículo, fica aberto para você fazer sua doação, né? A gente vai, durante toda a semana, tá? De segunda a sábado, reforçar a importância dessas doações. Então, e hoje é interessante, né, Rafa e Whindersson, com a facilidade do Pix, né? Você consegue doar qualquer quantia, sem taxa. Então, isso é bem legal. A ideia aqui é que a gente consiga que cada pessoa contribua minimamente, sabe? Quem puder, é claro, mas é um trabalho de formiguinha mesmo. Se cada pessoa tiver a condição, que a gente sabe que é difícil, né? Mas tiver uma condição de doar um valor mínimo, simbólico que seja, no final das contas a gente vai ter um montante aí bem, bem positivo. E além disso, a gente também está tentando explorar que as empresas abracem o projeto do Good Truck, e aí, paralelamente, o MTE também vai entrar com uma contribuição, né? Esse ano a gente vai fazer uma doação voltada a esse sentido. Então, a ideia é que a gente consiga aí angariar, né, alguns recursos bem, bem simbólicos, bem representativos para essa ação social.
Excelente, bom demais, bom demais. Bem, então dito isso, acho que a gente já cobriu bastante das atividades que vai acontecer na Talento, também sobre a nossa ação social. Então a gente vai estar, bem, começando agora o encerramento desse episódio, mas eu queria antes mencionar um negócio que é bem legal que vai ter na Talento, Vitor, que vão ser, né, intérpretes de Libras. Você pode explicar melhor como é que isso vai acontecer? Posso sim. Então, a gente sentiu essa necessidade no ano passado, né, de fazer essa inclusão para pessoas com deficiência, com intérprete de Libras, né? Então, para esse ano, a gente também está se estruturando para ter esse serviço, né, desde o início da feira, e é bem interessante, né, porque vai proporcionar aí a participação mesmo de pessoas com deficiência. No ano passado a gente teve uma participante, eu acho que o saldo, no final das contas, acabou sendo positivo, né? É uma responsabilidade social também que a gente tem, então a gente vai contar aí sim, 2021, com intérprete de Libras para quem necessitar, né? Acho que é uma iniciativa bem legal. A gente também está mapeando outras eventuais deficiências que possam ser contornadas em um ambiente virtual. Então, além do intérprete de Libras, a gente está vendo outros aspectos que, de alguma forma, podem fazer parte aí da feira para poder ampliar essa acessibilidade, né? Super legal, então, essa iniciativa é muito legal, né, de trazer isso, e deve ajudar bastante, né, a gente recebeu esse feedback do ano passado, então a gente vai estar trazendo esses intérpretes esse ano, né. E, bem, eu queria saber agora, Vitor, você tem algum comentário, alguma expectativa para Talento desse ano, para a gente finalizar esse episódio? Olha, eu acho que venham para Talento, porque eu tenho certeza que pode mudar a sua vida de alguma forma, gente. Se você tiver contato com uma determinada empresa, às vezes com um determinado palestrante lá no painel de carreira, algum ponto que você se identifica, isso pode fazer total diferença, né, na sua carreira. Outro ponto também a gente acabou não citando, né, mas a gente lida diretamente com o mercado de trabalho. Infelizmente, a situação do país não é das melhores, a gente tem números altíssimos de desemprego, e as empresas estarem em um ambiente assim, proporcionando e falando, olha, a gente tem vaga, eu acho que isso aí já é eu diria até um privilégio, né? Então, a expectativa são as melhores possíveis, a gente tende aí a ampliar, como eu citei anteriormente, o número de inscritos. Então, tem espaço para todo mundo, tem espaço para suas dúvidas, suas perguntas, né? Tem espaço para você se desenvolver, tem espaço para você contribuir de alguma forma. Então, a gente aí tem uma esperança muito positiva para Talento 2021, sabe? Ano passado a gente fez a feira pela primeira vez, né? Foi muito errando e acertando durante a feira, né? A gente teve um prazo muito curto para poder desenvolver e preparar tudo. Esse ano a gente já tem uma experiência maior, as empresas também já estão entendendo mais sobre esse ambiente virtual. Então, a ideia é que seja uma Talento que faça diferença, sabe? Que chegue em diferentes locais, que busque diferentes pessoas para poder ser positivo para todo mundo, no final das contas. É isso aí, gente. Só reforçando, então, do dia 9 ao dia 14 de agosto de 2021, a Talento vai acontecer. E se programe, coloque na sua agenda, reserve esses dias. A programação que está prevista para acontecer, né, desde as 9 da manhã e até as 7 da noite. Então, pensa com bastante carinho em colocar sua agenda disponível para esse evento. Participem, façam as perguntas, qualquer dúvida que vocês tiverem. Não hesitem em procurar a gente nas redes sociais, nossos canais de comunicação, tanto no Facebook quanto no Instagram, pelo LinkedIn. Estamos à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. E participem, gente. Venham para a feira, aproveitem tudo. Lembrando, é gratuito, vocês vão receber tudo isso no conforto da casa de vocês, nesse formato online. Então, dá uma olhadinha aí e vem participar da Talento. É isso aí, é isso aí. Bem, com isso a gente vai encerrando mais um episódio do MTE Cast. Gostaria de agradecer bastante pela presença do Vitor, ele foi bastante solícito, depois do meu convite ele já entrou assim ficou bastante animado para participar, então... Não dá para recusar. É isso aí. É isso aí. Então, muito obrigado a todos. Valeu, Vitor. Obrigadão. Valeu, gente. Obrigadão aí pelo convite. Até mais, rapaziada. Vejo vocês no Talento. Até mais, se cuidem. Sucesso todo mundo. Falou!